Salve, salve galera! Boa noite! Mais uma live quarentena do Rock Ed. Tudo certo aí? Para quem estiver assistindo aí pelo Instagram, lá, o Piantoni já chegou. Number one! Esse é fã número um. Caldeira, grande Fábio Caldeira também já tá aí. Galera chegando. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos chegando aí. Já vamos chamar o Fabião aqui então, pô. Já tá chamando a gente. Vamos perder tempo não, que hoje tem papo pra caramba, hein? Fala, Xandão! Vocês estão me ouvindo bem aí? Conectando. Fala, meu querido, tá me ouvindo E bem? aí? Tô sim. Ah, isso é vantagem. Vantagem pra você só, porque pros outros não ter que me aguentar falando não vai ser bom, não. Você tá bem, meu irmão? Tudo bem, maravilha. Tudo jóia, cara. Pô, que honra. Primeiro de tudo, cara, obrigado pra caramba por você estar aí com a gente, bicho. Eu que agradeço, cara. É Nossa, sempre muito bom, muito gratificante poder falar do nosso trabalho, né? Enfim, ainda mais com pessoas legais como você. Então, pô, agradeço, cara. É tô uma, na área. uma baita honra, cara. A gente vai falar um pouco, né, do mais trick de você e tal, mas quando a gente decidiu que falou, pô, vamos chamar o Fábio Caldeiro pra bater um papo. Putz, cara, eu fiquei feliz pra caramba. Falei pro Luciano, pô, essa é minha, hein? Essa é minha, sai. Essa é minha, eu nem vem. O Fabião vai bater um papo comigo, nem vem. Tudo bem, cara? E aí? E quarentena? Cara, que loucura, né? Pois é, inacreditável, né? É, a gente tem que reaprender a se organizar, né? Total. Eu trabalho dando aula de música, então eu tive que transformar todas as aulas. Eu já tinha alguns alunos online, mas ficou 100% agora, né? Então, foi complicado. A gente não poder, que assim, a gente está no meio da composição do disco novo do Maestric, né? Sim. Então, o Heitor teve neném faz 2 semanas, né? A esposa dele. Putz. E aí a gente está respeitando a quarentena, não está se encontrando, está fazendo tudo por a distância. Mas tá rolando, assim. Mas é angustiante, né, cara? É difícil achar um equilíbrio entre ficar em casa, de repente da hora do almoço, assim, uma janela que eu tenho, pego minha bike, tem uma ciclovia aqui perto, e eu vou lá, ando um pouquinho, fico uma hora andando. Pra também, né, oxigenar um pouco a cabeça, né, cara? Porque é Putz, desesperador, é desesperador. achar esse equilíbrio é complicado. Não, e ainda mais quando a gente não vê assim um horizonte muito, porque assim, a gente até vê uns horizontes, mas eles parecem forçados, né? Tanto quanto a relação à quarentena, quanto a relação da flexibilização do isolamento, eles parecem meio forçados, não parece uma coisa natural, tipo assim, legal, agora estamos bem, podemos começar a sair. Então, isso Sabe mexe com a por quê? cabeça, né, cara? Porque a gente fica aí no fogo cruzado de ideologias políticas, de Total. pessoas com, assim, independentemente de ser esquerda, ser direita, a questão é a má índole e a má intenção, né? De Pois é. deixar a gente indeciso mesmo, né? Deixar a gente perdido aí no meio, né? Pois é, Então, infelizmente, é o que a gente fala, né? Muitos, para não falar todos os políticos, né? Sem querer dizer se é de esquerda, se é destro, se é canhoto. A última coisa que os caras estão preocupados é com a gente, cara. Por isso que a gente tem que se cuidar, cada um sabe a sua própria realidade, né? É difícil a gente ficar julgando o cara que acaba tendo que sair pra rua, ou o cara que consegue ficar em casa, cada um tem sua realidade, mas assim, nós, meros mortais, temos que nos cuidar, né, cara? E é, é que nem você falou, tentar salvar a cabeça um pouquinho. é, achar um equilíbrio aí, né? Entre essa coisa de ficar em casa, de ficar isolado e ter um certo. Não liberdade, né? Mas a gente, de repente, sei lá, que nem eu almoçava na minha avó todo final de semana. E aí eu fico. Às vezes agora, né? Eu vou do portão, dou um oi. Tipo, é isso. É surreal, né, cara? É surreal. Real, cara, você não poder abraçar quem você gosta. Eu acho que assim, mais do que qualquer coisa, é um período de ressignificação de muita coisa. Pois é. Do que realmente importa, enfim. E assim, eu sempre, numa dessa, né? Como nós temos. Como é uma situação de saúde, né? Nós temos que
que obviamente dá voz, né? Dá ouvidos à ciência, né? Aos cientistas. Com Então, é certeza. uma coisa, é o que eu procuro fazer, ver, ler, enfim, me informar, né? E, e achar um jeito aí de levando isso aí do jeito que dá. Pois é. E, cara, já partindo pro seu lado de músico, você tem aproveitado, que nem você falou, as aulas dos seus alunos, uma parte já era remoto, agora teve que trazer todo mundo. Na parte da criatividade, cara, vamos dizer assim, você conseguiu arranjar um tempo para daqui a pouco parar? Você já comentou uma coisa que eu acho que a gente vai decorrer da live vai conversar, que é sobre o processo criativo do Expresso della Vita do Lunari, né? Você até comentou comigo fora aqui que vocês estão no processo que devem gravar esse ano. Mas da parte de criativa, independente do disco, tá sendo uma oportunidade para você daqui a pouco se dedicar um pouco mais à música. Claro, você é um cara que já trabalha com música, mas você tá vendo um lado vantajoso como músico, cara, dessa quarentena? O que você tem feito desse lado, cara? Melhorou, aumentou alguma coisa? Então, eu sempre procuro buscar enxergar o lado bom das coisas, né? Então, eu estou tentando ver o lado bom disso tudo. Como a gente muda a rotina um pouco, né? Eu via muita gente todo dia, né? Então, isso faz com que acho que a questão maior é assim, como se organizar, como não deixar, tipo, por você de repente não ter os compromissos fora, como você honrar essa coisa de, tipo, amanhã, por exemplo, eu tenho uma janela das 11 ao meio-dia, eu vou aproveitar, vou tirar esse tempo para compor. E não distrair, entendeu? Por de repente estar. Essa coisa do home office, eu acho que ela cansa. Pô, Ela cansa pra cansa caramba. muito, ela cansa mais a cabeça. Tipo, dar aula online cansa muito mais a cabeça do que dar aula presencial, né? Então, Imagino. assim, a questão da criatividade, eu acho que assim, vencer a angústia de não sair, de ficar em casa é uma das coisas a serem, a angústia é uma das coisas a serem vencidas para a criatividade vir à tona. Mas uma das coisas que a gente até conversou outro dia a gente tá num período de noite, né? Vamos pensar que a É. gente está então a gente está compondo um disco sobre a noite, sobre essas Puta, coisas, perfeito. problemas. Então assim, a gente catou esse limão e tá tentando vai fazer uma limonada com isso aí, entendeu? É, bota um pouquinho de Não álcool, tem faz uma caipirinha também. boa. Porra. Só um tiquinho. Dois É, dedinhos só. então, assim, não tem. Acho que você consegue fazer um disco falando sobre a noite com mais propriedade se você passa pela noite. Com certeza. Então assim, é uma coisa que de repente a gente está aí vendo o outro lado, né? Então, a gente até na conversa com bastante gente que passou aqui pelas lives, o pessoal fala isso mesmo, principalmente os letristas, né? Seu caso, o cara que faz as letras, e isso acaba sendo um alimento para se criar muitas letras. Claro, vai acabar indo para um pouco do lado um pouco mais sombrio, de tempos difíceis, mas também de esperança, essas coisas. Então, é que nem você falou, cara, o mais importante é isso, é você ver o lado positivo das coisas, né, cara? Porque você só vê o lado negativo, você pira o cabeção. Pira. Fácil. Não precisa nem fazer força, né? Não, E, cara, bom, já falando um pouco do Maestric, né? Você comentou que vocês estão é, compondo. Na verdade, eu acho que vocês já compuseram algumas. Vão ser 12 faixas, igual o Solari, para ser as isso, 12 horas da segunda metade do dia, é isso? isso, exatamente. Às 12 horas, das 6 da noite, da tarde até às 5 da manhã. Legal. E o que já tem pronto dessas 12 horas aí? Ó, a gente tem, assim, faltam basicamente três músicas para organizar bastante, assim, né? A gente Legal, tem três músicas quatro músicas prontas já, legal. prontinhas, assim. E aí as outras oito a gente tem bastante coisa adiantada, assim. A ideia é gravar no final do ano. O Adair vem para o Brasil, acho que mês que vem. Legal.
Só que acho que ele vem para outros compromissos e aí no final do ano ele volta para cá pra gente começar a gravar. Começar não, né? Pra gente gravar o disco inteiro já E que e legal. já e lançar ano que vem, né? Puta, que sensacional. Cara, ó, eu falo até pro pessoal que tá aqui, né, que tá aqui na live, que não conhece o Maestric. Eu não, além do Ampulse, obviamente, né? Primeiro full length de vocês, que já tá fazendo foi 2000 e... Deixa eu olhar aqui, cara. Foi, 2011, né, o Ampulse, né? Vai fazer 10 anos ano que vem, né? a gente foi assim, a gente lançou ele em 2011, mas foi dia 14 de dezembro de 2011, uma coisa assim, 15, Quase sei lá. 2012. Foi praticamente 2012. E, cara, pra quem não conhece, meu, é o que eu falo. A minha primeira contato com o Maestric, o Luciano me apresentou já o Espresso o Espresso della Vita Solari. O primeiro tapa na minha cara foi aquela capa, né? A gente ainda vai entrar aqui na conversa. E a hora que você pega e vê a história, vê, cara, a parte musical é inquestionável, cara, que eu falo. Esses caras aqui são músicos de primeira qualidade, made in Brasil, negócio sensacional. E, cara, eu falo, eu infelizmente eu ia pegar o disco para mostrar a capa, mas nunca vai ser para quem tiver na mão. Aliás, só saiu em CD, né, Fabião? Sim, só CD. Cara, faz uma tiragem, cara, em LP, só para ter aquela capa em tamanho grande, pelo amor de Deus. Então, você sabe que a gente tem um projeto para fazer o seguinte. Quando o Lunari sair, nós temos a ideia de. Mas assim, isso depende mais da gravadora do que da gente, né? De fazer um. Como assim? Não sei se. O Solar ele é dividido em três movimentos. Certo. Porque a nossa vida não é feita só de momentos ruins, nem só de momentos bons, enfim. Então, as quatro primeiras músicas do Solar, como é o início da vida, elas são um tema paraíso. As quatro do meio são tema purgatório, as quatro últimas tema inferno. O Lunário vai começar as quatro primeiras inferno, as quatro do meio purgatório, as quatro últimas do paraíso, que é quando o personagem já tá velhinho e ele desce do trem, né? Então a nossa ideia é lançar 6 vinis. Porque como o disco é Pô, extenso, como o Solar é extenso e o Lunar vai ser também, teria que ser um vinil triplo, duplo, sim. sei lá. Então a gente, pensando nisso, a ideia é, né, apresentar esse projeto de lançar o Solari, o Expresso della Vita Solari, a mesma capa, só que com uma tonalidade mais pro azul, Solari Paraíso, Solari Purgatório, Solari Inferno. Aí Lunar Inferno, Lunar Purgatório, Lunar Paraíso. Que aí é o vinil com quatro músicas 4/4, das 12 aí 4/4/4 também. Então Cara, essa é a nossa ideia. maravilhoso. 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 Não, é muito legal. Você falou do trem, depois até eu vou querer que se discorra um pouco mais sobre como surgiu a ideia e tal, mas eu vou contar uma pequena história aqui que eu já comentei com você. Eu conheci o Maestric, e daí, cara, me apaixonei primeiro pela capa, tal. Falei pro Luciano, putz, aí consegui, me apaixonei pela música. Beleza, um dia eu tô lá vendo a gravação do Pegados de Andreas Kiss e tal, uma banda tava lá, daqui a pouco eu falo o nome, tô prestando atenção na entrevista, aí o Andreas Kiss, pô, ô Ju, você fez aí a capa do Maestric. Meu olho abriu desse tamanho. Falei, caraca, como assim? Essa é a artista que fez a arte do Maestric? Daí ela foi discorrendo, que não foi só a capa, que ela foi ouvindo cada uma das músicas e foi fazendo uma arte para cada uma das músicas. Cara, ó, eu tô até com a camiseta deles aqui, ó, que são do Free Some, a banda da Ju, do Marcelo. Cara, é o que a gente sempre fala de você ouvir uma música num streaming e, nesse caso, na mídia física. Quase toda música, obviamente, quando você tem a mídia física, ele traz uma coisa, mas para quem não conhece e ouve primeiro o Spotify, mas pega a mídia física, cara, porque você ouve a música e você seguiu o encarte, essa foi a ideia, né, Fábio? É um negócio, é totalmente unido, né, cara? Você tem a arte visual com a arte musical se encaixando perfeitamente, né? Assim, a proposta inicial do Maestric sempre foi unir diversas manifestações artísticas diversos multiversos e somar isso e criar o nosso universo, né? Então, sempre, desde do nosso primeiro disco, eu tenho certeza que até o nosso último disco a gente vai agregar coisas, valores, né? Sensacional. Então,
a nossa ideia é, por mais que hoje em dia a gente viva em uma época muito imediatista, né? Onde as coisas são, tenho que escutar, vou entrar ali no Spotify, vou entrar no YouTube para ouvir, mas a gente quer fazer com que as músicas, obviamente, funcionem assim, para quem escuta elas sozinhas, mas se você decide escutar o disco inteiro com o encarte, você vai ter uma experiência. Então é isso que a gente Total. quer. E a gente, quando compõe, já pensa em todos os detalhes para trazer isso para o ouvinte, entendeu? Então, no nosso primeiro disco com Puzzle, por exemplo, você vê que o encarte, você começa a folhear ele, ele começa a ficar de ponta cabeça, Pois começa... é. De repente, você chega na foto do meio, a hora que você folheia, você volta para trás. Então, assim, é uma ideia de puzzle mesmo, né? Sim, sim. Um Então, quebra-cabeça total. então, assim, tem várias referências, tem tanto na parte lírica, quanto nessa questão aí, por exemplo, no Solar, no One Puzzle, nos shows, por exemplo, a gente tem uma personagem do disco que ela é uma bailarina. Então tinha uma moça que entrava, eu fazia um número no piano e ela acompanhava. Só que ela só dançava ao som do silêncio. Então o tema de piano tinha várias pausas. Quando Puta, o que piano legal. pausava, ela começava a Ela começava dançar. a Então, dançar. então assim, desde a questão de você pegar o disco, quanto você ir até o show e você ver, a gente quer passar essa ideia de experiência. Não, cara, isso é uma coisa que você falou que, meu, eu acho que você resumiu muito bem o fato de você apreciar o Maestric, porque eu falo, você não ouve o Maestric, você disse uma coisa que, cara, para mim resumiu, eu não conseguiria resumir tão bem que é uma experiência, cara. Eu vou falar uma coisa para você real, cara, a primeira vez que eu peguei o CD do Expresso della Vita Solare, botei no meu toca-disco, deixei o som ambiente, foi totalmente diferente da experiência de eu ter colocado no ouvido o mesmo CD sem o encarte e mais diferente ainda do Spotify, cara, são as mesmas músicas. Então, é isso que você falou, uma experiência. Eu fico imaginando como deve ser um show do Maestric em que você tem essa experiência visual com os caras tocando. Então, fica a dica pra galera que não conhece, porque assim, parece que eu tô enchendo a bola porque o cara é meu convidado. Não, galera, vai lá ver, porque é sério. É isso que você falou, cara, é uma experiência. E, cara, falando do Solari, você curte esse negócio de trem ou tem a ver com esse negócio de movimento, de ser uma viagem? Porque realmente, como você fala, você faz o paralelo na viagem, mas é o cara desde o nascimento até aí que você falou às 6 horas da tarde. Como que surgiu essa Isso. ideia? Cara, então assim, ó, eu sempre tive, particularmente, sempre tive muito apreço ao trem, porque os meus dois avós, o paterno e o materno, trabalharam na FEPASA. Uau, que legal. E coincidentemente, o Heitor, nosso baterista, ele tem um tio que é artista plástico, que fez um quadro e ele viu. Inclusive, esse final de semana, essa semana ele me contou isso aí. Que ele viu o tio dele pintando desde o começo. E o quadro hoje está na casa dele. De um trem. Então, é uma paisagem linda, um quadro lindo, e aí tem um trem na paisagem. Então, assim, acabou tendo esse significado. Só que assim, a ideia do disco surgiu de um café que eu estava tomando com a minha mãe, e que a gente tem o costume de tomar café à tarde, e aí o meu avô, o pai dela, ele tinha falecido, fazia pouco tempo. E aí a gente estava conversando, ela falou, putz, seu avô trabalhou na FEPASA e tal, e, e agora chegou a hora, tipo, ela começou a falar, de fazer uma analogia, como se ele tivesse vivido dentro do trem, agora ele desce do trem e a gente continua a viagem. Então eu falei, putz, que ideia top, Puta, né? Que que ideia coisa, legal. cara. Então, e aí eu levei a ideia para os meninos, porque aqui na banda nós somos uma banda de verdade, no sentido de ser democrática, de todo mundo trazer ideia. É isso E que a eu ia te gente só decide, perguntar. e a Cada um traz sua ideia. cada um traz sua ideia e cada um Legal, soma na ideia do outro. E legal. aí eu levei a ideia, a gente começou a conversar sobre, eles curtiram, e aí por os três curtirem e aprovarem, a gente levou essa ideia para frente. E ainda bem, porque
Ah, porque assim, foi muito natural, sabe? A gente é muito ligado a isso aí. A gente não fica muito preocupado em, putz, isso aqui tá rolando. Vamos fazer um disco sobre, sei lá, alguma coisa que normalmente se faz, ou se for natural pra gente e clichê, tudo bem. Mas se não for natural, não importa o que seja, a gente vai procurar uma coisa que seja mais natural e mais espontânea. Então a gente tinha muita coisa para falar a respeito disso, muitas divagações. E aí essa ideia de ter essa segunda camada aí, né, de relacionada à Divina Comédia, né, no sentido dos três movimentos, Sim. porque se você reparar, durante um dia, a gente pode ir do paraíso ao inferno, do inferno para o paraíso, a gente pode passar o dia inteiro no purgatório. Então, de uma certa forma, nós somos, tem aquele, como é que chama, caramba? O Vidas Secas, Nego agora, Gracilina Ramos. que tem o Morte e Vida Severina, que é o Morte Vida Severino. Severina. Morte Vida Severina. Então assim, todos nós somos severinos, né? Nós somos pessoas, cidadãos comuns e todos nós somos de uma, assim, a ideia era fazer essa associação de que todos nós somos Dantes também, entendeu? Porque a gente passa por isso, a gente passa por essa questão na vida inteira e durante um dia também, né? Então, foi algo que foi muito, que acabou enriquecendo e foi, como eu disse, muito natural, assim, a gente Não, cara, não, isso falou um de que você falou o negócio do clichê. Se transformar clichê é consequência e não causa, né, cara? Isso é é, uma coisa muito legal, porque, cara, uma coisa que a gente sempre está falando, e o Brasil é rico disso, é de pessoas criativas, com ideias criativas, com dom, né, cara? Então, pô, você é um baita do músico, e até aproveitar e perguntar, você comentou da sua mãe. Essa sua veia musical é uma coisa de família? Não? O pessoal tinha música e tal? Conta um pouco da sua história. Quando você começou, cara? Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta indiscreta. eu tenho 35. Ah, moleque. Eu comecei, assim, eu venho de duas famílias muito musicais, mas, assim, o meu pai canta, tem uma puta voz, Pô, que meu legal. tio, o irmão dele também, minha tia, minha avó canta, tanto que minha avó cantou no disco. Isso que eu ia falar. É, então assim, a gente tinha o costume de. O irmão da minha mãe, vou começar pela família da minha mãe. O irmão dela, a gente ia direto para Osasco. Todo ano, todo final de ano, a gente viajava para Colônia. Minha mãe trabalhava no Banespa, a gente ia para a colônia do Banespa, lá no Guarujá. E antes de ir para lá, a gente passava em Osasco, na casa do meu tio. E aí esse meu tio, eu lembro dele que ele começou a tocar violão. E aí todo mundo se reunia, cantava. E eu gostava muito. Aí tinha um sobrinho dele de lá que tocava já, sei lá, ele acho que deve ser uns 5 anos mais velho que eu. E ele já tocava bem, assim, e tal. Eu falei, putz, que legal, né? Vou aprender. E aí, com uns 7 anos de idade, eu pedi para entrar no violão. E aí eu comecei a Pô, que estudar legal. violão. E aí, como eu quis começar no violão popular, eu não quis ir pro clássico, eu tinha que tocar e cantar. Ó, Então eu comecei a... Fábio, só um parênteses rápido. O Heitor acabou de entrar na live, não vamos mais falar mal dele, hein? Opa, Tô brincando. Tô brincando, Heitor. Ele só falou bem de você até agora, hein? Não vou criar Discord. Ele falou que é uma família, não tô brincando, tô brincando. Desculpa, tive que te interromper, eu fiquei emocionado. O Heitor chegou aqui e falei. então a Mas gente começou a fazer violão sempre com 7, né? isso, eu tinha que cantar. Então eu comecei a cantar ao mesmo tempo que eu comecei a tocar violão. E assim, pro lado do meu pai, a irmã mais nova dele, ela tinha um programa aqui no interior chamava Porteira do Oito. Aí o Heitor mandou Olha um lá. oi aí. Ele queria fazer outro sinal para mim, mas ele achou, não, vai ficar chato, deixa eu só fazer outro. E essa minha tia, com uns 8 anos, ela dançou num programa chamado Porteira do Oito. E aí ela ganhou um violão Giannini vermelho. E assim, eu consigo lembrar de eu com 3 anos com o violão na mão, Cara, que legal. tentando tirar som, e eu lembro da frustração que eu tinha por não tirar som.
dele. Tipo, eu falava, putz, o que que eu preciso fazer para tocar isso aqui? E eu sempre deitava ele no meu colo e ficava tocando. E aí eu comecei a tocar. E do lado do meu pai, minha avó cantava na igreja, minha tia era coroinha, ela cantava, meu tio e meu pai, que eu falei. E, e aí comecei a tocar, desenvolvi, a gente sempre cantava junto. E aí eu vi que um abria a voz aqui, o outro abria a voz ali, tipo, instintivamente. Então, assim, embora eu venha de duas famílias musicais, né? Mas as minhas duas famílias não tiveram condição, até aí, de condição financeira de pagar, né? Então, por exemplo, minha mãe passou a infância no sítio, meu pai já começou a trabalhar muito cedo, de engraxate, tipo, sei lá, com uns 10 anos. Então assim, eles não tiveram condição de estudar. Então, como eu fui o primeiro, eu e minha irmã, né? Tem uma irmã mais nova, começou a fazer piano na mesma época. Eu falei, bom, eu preciso então honrar essa posição aí Legal. essa oportunidade, né? Então, aí eu fiz o curso de violão, fiz violão popular até o final, o curso. Depois eu pedi para entrar no piano, eu comecei a fazer piano com 13 anos. E aí eu fiz o curso de piano clássico. eh, Depois comecei a estudar, no meio do caminho comecei a estudar guitarra também. Porra, que Aí eu, legal. aí lá eu me formei no piano erudito com uns 18 anos, mais ou menos. E aí depois eu comecei a estudar canto um pouquinho antes, aí com uns 17 anos, mais ou menos. E não parei de estudar até hoje, né? Eu sempre... depois eu fiz aula com... canto é uma coisa que eu estudo sempre. Estudo aí faz já, desde essa época, dos 17 anos. Então já faz aí Quase 20. uns 18 anos aí. E aí depois eu fiz aula de iniciação à regência. Fiz aula Pô, com alguns maestros. Porque assim, que legal. eu sou fascinado por orquestração. No sentido erudito também, mas de como você combina os instrumentos, né? Essa parte de instrumentação, como você consegue timbres diferentes com instrumentos diferentes. Então, é uma coisa que me fascina muito assim em música. Então, é uma coisa que eu gosto muito de estudar. Então, fora o canto, é uma coisa que eu estudo bastante assim. Então, a partir de reger, né, de entender como é que funciona a questão de você conduzir, né, um grupo de músicos, tal. Então, é uma coisa que... E assim, querendo ou não, por mais que seja que a banda de rock ela tenha uma formação menor, né, é, não deixa de ser uma orquestra, né? Quando Não, você está compondo, você não deixa de estar fazendo uma orquestração. você sabe, Então, desculpa até te interromper, você sabe um cara que uma vez falou sobre isso e me impressionou muito, foi o Paul McCartney, cara. Que o Paul McCartney, cara, ele é um maestro. Então, você pega obras dele, tem toda essa orquestração e o cara é um cara de rock and roll, um cara que veio do berço. Isso é muito legal. E até aproveitando, Fabião, o Pod Rock BR aqui fez uma pergunta que eu ia te fazer. Quais são as principais influências na música e na arte em geral? Claro que você falou, vocês são uma banda de rock, mas você tem toda a influência. Por você ser um músico completo, como você falou, obviamente você não se limita a um estilo, pelo contrário, você agrega mais estilo. O que você explica, cara? O que você diz aí? o rock foi um dos últimos estilos que eu ouvi, que eu conheci. E eu conheci o rock mais por causa do Montanha, que a gente estudou junto desde os 8 anos de idade, né? Então, lá com uns 10 anos a gente quis formar a primeira banda. Que legal. E aí a gente tocava na garagem dele e tocava mais grunge, né? Aí ele me mostrou o Nirvana e aí eu falei, puta, que som louco, cara. E aí eu comecei a conhecer mais rock, assim, o internacional por causa disso. E, bom, assim, eu diria que no rock, a minha banda preferida é o Queen. Então, assim, Sensacional. eu tenho livros do Queen, vários livros, tenho todos os discos, duas vezes a discografia deles, porque antes tinha discografia e depois eles lançaram remasterizados 40 anos da banda, e aí eu comprei de novo.
que mais? De, é que é tanta coisa. Eu gosto, assim, o Yes, eu gosto muito de rock progressivo clássico, né? O Yes, o King Crimson. Mas assim, a banda que eu mais tô pirando dessas antigonas assim é o Gentle Giant. Pô, que legal. Porque eles têm umas coisas de contraponto, assim, eles eram exímios, exímios músicos. Todos eles. E eles tocavam pra caralho, além de tocar pra caralho e cantar, eles tocavam mais de um instrumento pra caralho. Então, puta, eu fico doido, assim, de ver. E eles têm umas técnicas, assim, atonais. Eles foram a banda que trouxeram o dodecafonismo pro rock, que é um estilo de composição aleatória. Enfim, é uma coisa mais teórica, assim. Mas o Pink Floyd, de bandas brasileiras. As bandas inglesas, cara, para mim são. O Iron Maiden é uma das minhas bandas do coração. Que legal. Eu gosto muito do Metallica, até o. Eu gosto, assim, bastante, né, obviamente, de tudo que eles fizeram, mas o meu disco preferido é o Ride the Lightning. É ele ali, o Red Lightning e o Master of Puppets, aquela época ali, era Cara, destruidor. o riff da 400 Bells, pra mim, Tadam, a hora que tadam. passar a música, pra mim, é a minha preferida deles. E aí. Mas assim, eu sempre ouvi muita música sertaneja raiz, mas o sertanejo mesmo, né? Não, não. O Tipo, sertanejo. Almir Sater, Renato Teixeira, Sérgio Reis, aqueles caras das, é, né? que é o que a gente ouvia, é o que minha família ouvia. Tonico Tinoco, e a samba, música MPB, assim, basicamente, né? Quarteto em Si, MPB 4, Milton Nascimento, Ivan Lins. Então, assim, eu cresci conhecendo muito essas coisas. Coisas de bolero, estilos musicais distintos. E aí o rock veio depois. Então eu diria que o Maestro Trick também é uma banda de rock. Não, mas Claro que é o estilo principal, mas o rock, o heavy metal, mas a gente acaba agregando isso, né? E assim, eu sou muito grato por isso, porque a gente acaba aprendendo que coisa boa tem todos os lugares, todos os estilos, né? E aí, na arte em geral, cara, assim, de música brasileira, então tem os Novos Baianos, eu gosto muito do tropicalismo, o disco como é que chama? Tudo Foi Feito pelo Sol dos Mutantes, é um dos discos que eu mais gosto, do Alzê também. O primeiro disco da Daniela Mercury eu destacaria, porque eu acho sensacional, os arranjos de percussão, enfim. Puto, Sepultura, obviamente. que legal, cara, olha, por isso que deixa eu até fazer um parênteses. Olha como que você pega um cara que é músico mesmo e junta as vertentes. Na frase anterior tinha falado Daniela Mercury, na frase seguinte Sepultura. Cara, essa pluralidade é sensacional, cara. Isso é Ah, é. sensacional. O Brejo Rock Importantíssimo, and Roll né? falou dos Secos e Molhados. Sim, eu Ah, tenho os dois discos, os primeiros discos Secos e Molhados que eu piro. 14 Bis, esse movimento aí do Clube da Esquina. E o Sepultura, cara, assim, Cara, os dois últimos discos do Sepultura foram uma surpresa e uma inspiração muito grande, cara, legal. porque obviamente que a gente como músico, a gente entende que como fã a gente tem o saudosismo, mas como músico a gente entende que a gente tem que evoluir, a gente tem que respeitar o nosso momento. E cara, puta, esses dois, o Machine Messiah e o O Quadra, Quadra, cara, puta, Destruidores. destruidores, assim, o Angra, até, assim, o meu disco preferido é o Holy Land. Inclusive, eu lembro, eu vi, acho, uma entrevista sua que você fala muito do Holy Land e do Roots, né? Falando do Sepultura e do Angra, por essa musicalidade brasileira, que, claro, É, foi uns divisores de água para as próprias bandas, né? é, assim, Então, é claro que o tropicalismo já uniu o rock com música brasileira. O Villa-Lobos já fazia essa mistura doida, né? Obviamente que não tinha rock ainda, mas de música erudita com a brasilidade. Mas o Raul Seixas fez, né, naquela Let Me Sing, que ele cantou um rock and roll e pôs um baião do nada. Depois ele fez um puta disco que é super lado B, que é
chama Gran Ordem Cavernista, Presente Sessão das 10, que é um puta disco. Que é muito doido, assim, ele pegou a inspiração do Sgt. Peppers e fez um esquema doido, assim, também. De misturar música brasileira com rock. Então, assim, aí a questão do Angra do Sepultura é porque você vê bandas mais pesadas, assim, né? Com linguagens diferentes, mas ainda assim partindo dessa coisa, abriu muito minha cabeça. Assim, eu tenho certeza que eu não... assim, eu tenho certeza que eu pensaria diferente se eu não tivesse ouvido esses dois discos. Então Que foram muito legal. importantes. E, cara, até E falando... puta, a arte em Desculpa. geral, cara, a arte em geral eu gosto muito, assim, né? A gente acaba tendo essa influência no Maastricht também, né? De artistas plásticos, né? O Picasso, o Miró, o Richard Dead, que é um cara bem doido, foi bem doido, assim, ele pintava no hospício. Que mais? O cinema, né? A parte de trilha sonora de cinema. Complexo pra Que caramba, né, cara? Trilha sonora de é, cinema é um negócio complexo e super é. musical, cara. Você sabe que a trilha sonora, ela começou, né, a ganhar esse tamanho por conta de um cara, de um compositor que era maestro, que era cantor e era instrumentista também, que era o Gustav Mahler, que foi um compositor do final do século XIX e começo do século XX. Acho que ele nasceu em 1860, uma coisa assim. Então, ele foi um dos primeiros caras que começou, porque assim, se a gente ouve Beethoven, ouve o Mozart, ouve esses caras, e a gente imagina que as orquestras eram gigantescas, que nem hoje. Ah. E não era, né? Então, então, inclusive até o Luciano mandou aí, falou do livro que eu dei pro Andrés, Eu ia comentar. que é um livro que eu gosto muito, que fala disso. Depois eu comento do livro. Mas as orquestras de filme, que são orquestras gigantescas, elas têm o nome de orquestras monstro, né? Monster Orchestra, que vieram dessas orquestras mahlerianas, que foi o primeiro cara que trouxe essa questão de muitos músicos para dar um peso, para dar uma sonoridade muito grande, entendeu? Então a trilha sonora vem daí. Então eu já estou falando disso porque a trilha sonora e esses, o Mahler, o Richard Wagner, que era pesadaço, heavy metal pra caramba. Beethoven era também. Mas assim, o Mozart também. O Bach na questão dos contrapontos, né? Das fugas que ele fazia, que a gente acaba usando na instrumentação. Enfim, então assim, eu diria que é mais fácil falar o que eu não gosto do que eu gosto. E você falou de trilha sonora, você já fez alguma coisa do tipo, cara? Ou tem Já, bom? Já? Que legal. já. O que você fez aí já de legal? Conta pra Cara, eu gente. fiz 2 trilhas para 2 musicais daqui. Porra, que Na legal. verdade, 3, que tem uma companhia de teatro musical, que chama Lijaidar, e lá eles dão aula. Eu fui diretor musical dessa escola Poxa, há que alguns legal. anos. E aí eles fizeram o Pequeno Príncipe um ano, quando entrou em domínio público, né? Eles fizeram, foi super produção, foi muito bonito. E aí eu fiz as músicas, regi o coro, ensaiei o coral e tal, e depois a gente fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ia ser 3 obras, a gente fez a primeira. Acho que vai ter mais depois, que é o Reino das Águas Claras. Foi muito legal. E trilha, assim, já fiz para comercial, mas mais para teatro Pô, musical. Assim, essa coisa de filme é uma coisa que eu quero entrar sem dúvida, assim, que eu gosto bastante. esse negócio de trilha, cara, eu tenho uma história curiosa, rápida minha pra contar. O meu avô, ele tocava piano em cinema mudo. Então, Olha só. porque ele falou, aí meu avô, tudo, ele nunca estudou, tal, baita de um músico. E quando meu pai contou a primeira vez isso, meu pai falou assim, cara, eu falei assim, mas cinema mudo, um filme que não tinha. Eu falei, então, tinha toda a parte dramática, era o cara no piano fazendo. E meu pai chegou e colocou um desenho do Tom e Jerry pra mim, cara. Aí você fala, um desenho infantil. Você vê as trilhas musicais, que é a diferença. Meu pai chegou e falou assim, espera um pouquinho, agora eu vou botar no mudo e você vai ver o mesmo desenho que não tem diálogo, você vai ver no mudo. São duas coisas separadas. É É, sensacional. Trilha sonora de filme, cara, faz toda a diferença na qualidade de um filme, cara. Muito complexo, né, cara? Musicalmente muito. dizendo, né? Exatamente. Faz toda a diferença.
E, cara, voltando um pouquinho do que você falou do Angra, de Sepultura, tem uma passagem legal sua com o André Matos, né, cara? O André Matos pediu um disco autografado de vocês, né? Conta aí, conta pra galera que não conhece essa história aí. Não, cara, foi assim. Eu sei, assim, sou fã, né, claro, mas eu falei era, né, mas a gente sempre é fã, né? Mas o André eu sempre me identifiquei muito com o trabalho do André, né? Depois descobri que a gente nasceu no mesmo dia, tipo, foi um negócio, uma Pô, coincidência sério? boa, Que legal, por cara. fã, né? E eu tive a oportunidade de encontrá-lo algumas vezes, né? E essa foi, eu creio que foi a segunda ou terceira vez. E na verdade, a segunda vez foi quando a gente abriu o show do Xamã aqui na cidade, mas por conta de uma organização, de responsabilidade dos organizadores, a gente acabou nenhuma banda tocando. Tinham três bandas muito legais que iam abrir o show. E aí nesse dia eu falei pra ele, falei, cara, porque eu terminei a noite na polícia, né? A gente foi, meu pai, Putz. foi um representante de cada banda e meu pai levou a gente, que todo mundo era novinho, né? Pra fazer um BO e tudo mais, porque a gente tinha investido, né? E aí falei, cara, a gente vai dividir o palco ainda. Ele falou, estou esperando então. Vou esperar. Essa é a voz É. perfeita. Estou esperando, então. É. E aí, depois, sei lá, acho que foi uns 12 anos depois, na turnê do Viper, eles fizeram um segundo show. O primeiro show foi em Ribeirão Preto, da turnê, do To Live Again. E aí, depois vieram para Rio Preto no outro dia. E aí, eu lembro que eu fui o primeiro a entrar no camarim, né? Eu conversei com a Vera, que era a empresária dele na época. E aí eu entrei no camarim assim que acabou o show. E aí eu levei uma camiseta e um disco para cada um deles. Só que assim, como grande fã do André, eu tenho todos os discos dele. Desde o Angra, do Viper, da carreira solo, do Xamã. E aí eu falei, bom, eu não vou levar tudo isso para ele assinar, que vai ser um saco, eu imagino, né? Já estava cansado do show, tá? Então eu entrei lá, fiquei conversando com os caras, e aí ele saiu do banheiro, que ele tinha tomado banho e tal. Saiu com a toalha no cabelo, assim. Aí eu falei, André, cara, posso te entregar o disco e tal? Aí ele viu o disco e falou, caramba, que bonito isso aqui, o que significa? E aí eu expliquei o conceito do disco para ele. E aí ele viu a camiseta e falou, isso aqui é um personagem, do que se trata, né? E eu fui conversando e tal. Aí eu falei, cara, eu trouxe, assim, eu tenho seus discos, só que eu trouxe o disco que mais me marcou da sua carreira, que é o Holy Land. Aí ele, nossa, que legal, tal. Aí eu dei o disco para ele assinar. Aí ele falou assim, cara, eu só assino se você, com uma condição. Eu falei, qual? Porra. Até Aí ele falou, travou, se né? você me der o autógrafo, seu Puta, que autógrafo no demais. disco. E aí eu falei, caralho, que loucura. Aí eu assinei o disco pro André Matos, dei o autógrafo pro André Matos. E aí ele falou, não, você pode ter certeza que eu vou ouvir, eu sempre ouço. E, cara, ele, assim, ele era um cara que ele te olhava no olho, entendeu? Eu não sentia nele uma falsa modéstia, eu sentia que ele era genuíno, que ele era muito humano, que quando ele descia do palco ele tirava aquela persona mesmo. Isso é uma coisa muito importante, né? Eu acredito, procuro praticar isso também. E ele falou, cara, obrigado por você investir e trabalhar com rock, com heavy metal, com música pesada no Brasil, por fazer algo com significado, por fazer algo com valor. Isso é o que importa. E investe que vai dar tudo certo. E Confia, acredita. e ele era um cara estudioso como você, né, cara? Um cara, é um maestro, né? Porque, pô, isso É, faz a diferença. Com certeza, você falou de vários nomes aí, mas com certeza o André Matos, para um cara como você, que é músico completo, e canta, o André Matos acaba sendo uma referência, né, cara? sem dúvida. Sem dúvida. É a questão de
tocar, cantar, né? Era uma coisa que eu falava, putz, eu toco piano também, que legal. Tipo, eu fui conhecer o trabalho dele depois que eu já tocava piano. Então foi muito legal ver que tinha um vocalista, obviamente que tinha o Fred Mercury também, e muitos tantos outros, né? Mas foi muito legal, assim, de ver que quando eu escutei o Angra, eu falei, caramba, isso aqui, me falaram que era do Brasil, eu falei, putz, que louco, né, cara? Que legal. Então, foi uma coisa que marcou bastante, assim. Cara, o Xandão fez uma pergunta interessante. Você acha que os jovens de hoje conseguiriam apreciar a música do Maestric? Público do Maestric, você acha que é um público já um pessoal mais maduro musicalmente falando? Como você sente isso? Ou você acha que a galera jovem... Porque o Expresso de la Vita Solari teve uma repercussão gigantesca. Vocês chegaram a fazer até turnê na Europa, né? Sobre isso. Como que você vê esse público de hoje, cara, em relação ao Maestric e o tipo de a qualidade de música que vocês fazem? Ó, a gente, primeiramente, a gente não se preocupa em fazer música para músico. Não, A gente se claro. preocupa em fazer música. E música tem tá totalmente ligado com a emoção, né? Porque a gente se conecta com os outros, a gente se conecta com os outros mais fácil quando você coloca a emoção. Todo mundo ama alguma coisa. Então, se você põe amor naquilo que você faz, a pessoa vai reconhecer esse amor que você coloca ali, entendeu? Perfeito. Então, então sim, eu acho que é possível. A meninada de hoje ouvir o disco. Assim, eu tenho alunos que são desde criança até idoso, né? Então, eu vejo, às vezes, ano passado, eu fiz um jornal aqui da cidade e me convidou vários profissionais de várias áreas e me convidaram como músico para dar um curso para crianças de 6 anos, assim, dar uma aula Legal. sobre música. E eu faço trabalho anual no Sesc também com jovens. Então, e sempre que eu comento da música, a gente sempre se conecta. Quando eu falo, explico alguma música da banda. É óbvio que por a banda ter uma linguagem mais plural, pode ser que, mas isso é com qualquer um, né? Eu me identifico mais com aquela ali, eu me identifico mais com essa aqui. Mas eu acho que sim, mas em um nível não tão de repente profundo quanto uma pessoa que entenda tudo que está rolando. A experiência vai existir, mas de uma forma diferente, mas não menos genuína. Não tão genuína. Aliás, tão genuína quanto, vai. Não, mas isso que você falou é uma coisa verdade, cara. Assim, pelo disco, eu tô falando por experiência própria, quando eu peguei o Expresso da Vita Solari, que cara, eu bato. Antes da gente ter combinado essa live, eu tava aqui em casa comentando, putz, sobre banda, tal, tô conversando com o Luciano e tal. Eu falei, puta, o Expresso da Vita Solari foi o disco que pegou mesmo. O cara falou, putz, capa e tal. É que nem você falou, vai fazer uma experiência diferente para cada tipo de pessoa, mas é uma experiência, como você falou anterior. Aliás, cara, com relação à arte do Lunari, vai seguir o mesmo caminho? Vai ser a Ju que vai fazer? Não sabe ainda? Vai ter mais ou menos a mesma pegada? Então, não, a Ju já está no time, a gente já. Vai ser a mesma. Assim, a equipe vai ser praticamente a mesma. Vai ser o Odair produzindo, na parte de engenharia também. É, a Ju vai fazer toda a parte de artes. E, inclusive, a gente já está conversando faz um tempinho já sobre isso aí. A gente Ah, sempre troca ideia, legal. ela manda referências, assim. Eu não. Eu acho que, assim, tudo que o Solari é. E aí eu vou dar umas características, na minha opinião, que foram coisas que a gente procurou trazer. Que são. Como é o início do disco, ele é mais feliz, é o ponto É de que você vista falou, de o uma criança. paraíso, né? É o paraíso. É o ponto de vista de uma criança. Então ele vai ser feliz pra caramba mesmo. Então, só que o disco Solar, por mais que ele tenha esses momentos ruins, você pega a Penitência. A Penitência é uma música que tem aquele tipo de voz no começo, nos versos. Ela é um repente metal, né? Porque é como o personagem olha para trás para algumas coisas que aconteceram na infância dele e ele se lembra com a voz do bicho-papão. Que massa. Entendeu? É a voz do trauma na cabeça dele, é a Sim. voz da experiência. Não diria o trauma, mas de experiências que de repente ele se lembra dessa forma, com essa voz, né?
Então o Solari ele é mais ingênuo, ele é mais bem-humorado num sentido mais ingênuo mesmo. Ele não tem sarcasmo, não tem ironia, não tem malícia, entendeu? E o Lunário vai ser tudo isso. Vai ser tudo que o Solari não foi. Um pouco mais denso, né, com a experiência da Vai vida ser do cara. mais pesado, não pesado na questão de afinação e Musical. tudo mais, mas vai ser mais pesado na questão lírica, na questão de timbragem, na questão das interpretações, da execução, dos elementos que a gente vai falar, de coisas, dos temas, enfim. Então vai ser sim. Vai ser sim o oposto, né? O povo vai somar, vai. O Xandão falou aqui do Vida. Cara, o Vida é um disco referência para todo músico de metal nacional, sem dúvida. E eu espero que. Ele falou, quer ver? É porque ele vai ouvir Acho que não se preocupem em pensar, porque são duas coisas que somam. Assim, distintas. Não tirar o Vida daí do topo, não. Eu acho que. Soma, né? Soma. Soma. Se você tiver uma experiência boa com Solar, já era. Já tá valendo já. Pois é, Xandão, eu tenho certeza, cara. Pode pegar, pode pegar. E, bom, você falou, vocês já estão trabalhando com essa pandemia. Ainda existe a perspectiva do Lunari sair esse ano, cara? Você falou até que o Odair vem para o Brasil esse ano, tal, vocês trabalharem. Tá? Esse ano. Esse ano não. Não, ele vem esse ano, mas a gente não vai lançar esse ano. Porque assim, tem toda a gravação, né? Eu creio que ele vai vir, a gente vai captar o máximo que der. Acho que ele vai ficar um mês aqui. Então a gente vai captar batera, vocal, baixo, guitarra, e aí os teclados eu faço no meu estúdio. Algumas coisas, como a gente fez no Solari de orquestra, a gente gravou orquestra. Opa! A gente gravou orquestra separado. Então são coisas que a gente faz depois, coral, percussão. Mas assim, a gente vai tentar fazer o máximo possível nesse um mês aí. Então, assim, as coisas que vão ficar para depois, que são mais, né? Mas ainda levam um tempo, né? E aí depois tem a mixagem, tem a masterização, tem toda a parte de burocrática, né? Como a gente vai lançar o disco já pela gravadora. Então é uma coisa que demanda essa parte burocrática, e aí a data de lançamento, por exemplo, ela tem que ser feita no Japão primeiro, com pelo menos 15 dias de antecedência. Então tudo isso são coisas que a gente ainda tem para pensar. Então assim, para a gente não ter pressa e fazer tudo como tem que ser feito, eu diria que o primeiro semestre do ano que vem. Legal. Fica tranquilo, a ansiedade é muito mais de nós que curtimos o som de vocês do que de vocês. Trabalhem nesse ritmo que se vocês entregarem, no mínimo, um Solari, puta, a gente já vai ficar feliz pra caramba, cara. Então, assim, essa questão de ansiedade, a gente tá ansioso pra caralho. Ainda mais na quarentena, né? Putz, não, porque assim, você pensa, pô, a gente quando você lança o primeiro disco, você quer fazer o melhor possível, obviamente. Quando você vai fazer o segundo disco, você fala, bom, eu preciso... O primeiro disco foi a prova de fogo. O segundo disco foi a confirmação. E agora a gente vai curtir. Exatamente. Então, a gente está ansioso por isso também. Mas é que assim, quando você lança um disco preocupado com todos os detalhes, né? Isso acaba gerando para o próximo disco uma expectativa grande. Então a gente, por mais difícil que isso seja, a gente está tentando não ficar muito focado em tipo, nossa, a expectativa dos outros, assim, mas é difícil, cara, puta. Eu imagino, me pego cara. assim, nossa, essa parte aqui e tal, enfim. Cara, uma coisa que eu até ia perguntar para você, mas o Gerson até adiantou, parte de merchan, camiseta, CD, tá vendendo normal, tem um canal
de vocês? É pelo Facebook, pelo Insta? Qual que é o canal melhor para pegar merchan do Maestric? Então, a gente inaugurou recentemente a nossa loja no site. O Legal, site é Maestric Official com dois Fs, Maestric Oficial com dois Fs, .com. Lá tem a loja, que por enquanto tem os legal, dois discos só. As camisetas, elas acabaram, a gente fez dois modelos já. E a gente já está negociando e vai fechar outros modelos. Então, legal. assim, até nesse próximo mês a gente já vai ter algum posicionamento em relação a isso. Mas entra no Facebook, no Instagram da banda, pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente fala, tipo, ainda não está pronta, tudo mais. Ou pessoalmente mesmo pra gente, enfim. Não, sensacional. E o Luciano falou que ele quer a camiseta com esse trem, mas eu já vou me adiantar. Já arranja duas, porque eu já te pedi hoje antes. Eu já falei, não, quero material antes, quero merchan. Tá, Porque é sensacional, cara. a gente vai fazer Fabião, sim. temos acho que só mais alguns minutos aí, cara. Primeiro de tudo, cara, agradecer a sua presença. Para a gente discorrer sobre a sua vida de músico profissional, a gente ia precisar de mais umas boas horas. Cara, deixa seus contatos se o pessoal quiser bater um papo com você, já falou aí da loja do Maestric. O material do Maestric, se tem. Galera, eu falo, tem no Spotify, tem no streaming, mas pega o físico. Até o Xandão falou que vai arrumar, pega o físico, porque a experiência vai ser ótima você só ouvir o som dos caras, mas você pegar a via física é outra coisa. Top. Tem o disco você tem, assim, as nossas mídias é o YouTube, que é o Maastricht Official. Tem o site, né, que é o maastrichtofficial.com. Tem o Facebook, que é Maastricht só. Que mais? Tem o Instagram da O banda, que é Instagram. Maastricht Official também, Então, e as nossas mídias pessoais, né? O Fábio Caldeira, tem a minha página no Facebook. O Heitor Matos Maestric, que é a página dele, do batera, do Heitor. E o Renato Montanha, que é o baixista. Aí a gente tem o Sensacional. Instagram, tem tudo. E você falou que você dá aula de música, mas você dá aula do quê? Você toca 412 instrumentos bem. De Não, qual desses eu dou, 412 que você dá aula? eu dou aula de canto, né? 99% dos meus alunos são de canto. Por ser algo que eu pesquiso mais, mas eu tenho alunos de piano também, de... A gente faz, eu, Heitor, mais eu e o Heitor nessa parte de produção. O Heitor, ele é Legal. um grande, está se tornando um grande entendedor dessa parte de engenharia de som, né, a parte de Pô, que legal. mixagem. Então, que é uma coisa que eu não entendo muito. Eu gosto mais da parte de arranjo, enfim, essa parte mais de orquestra, assim, de melodia, harmonia, uma coisa que me encanta mais, assim. E é legal porque cada um gosta de uma coisa, então nós Se somos completa. não é uma dicotomia, uma tricotomia, né? Perfeito. Cara, Então, cada um. o Instagram. Não, desculpa, é que o Instagram já está fazendo contagem regressiva aqui de 1 minuto. Ah, Então, Fabião, obrigado de coração, cara, pela essa live. Então, quem quiser aula com o mestre aqui, procura, material do mestre que procura. Obrigado. E, ó, lançou o Lunari, não quero nem saber, cara. Você vai dar uma entrevista pro Rock Ed, já vai ter passado essa porcaria de pandemia, a gente vai se ver pessoalmente e você vai divulgar lá no Rock Ed. Fechado, hein? fechado, maravilha. Fabio, obrigado, boa noite, obrigado a todo mundo que participou da nossa live. Sabadão, Diva Satânica, nova vocal do Nervosa, vai bater um papo com o Luciano, então, e amanhã estreia mais um episódio do Rock Ed aqui. Fabião, obrigado, viu, cara? Valeu, querido. Um abraço, meu amigo. Abraço.